Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje temos live especial. Só configurando aqui para vocês. Andes. Boa noite, Silas. Boa noite a todos que estão entrando para ver nossa live de hoje especial. Quem quiser nos acompanhar, quem quiser também mandar para os colegas que sabem que vão gostar do assunto, manda aí, aperta na setinha, encaminha para os amigos. Hoje quem faria a live seria a Isabela, só que ela está bastante ocupada no momento, aí eu estou aqui para substituir. Mas na próxima ela faz. Daqui a pouco a Cris entra. Entrei um pouquinho antes para a gente testar. O pessoal das BEA. Boa noite. E aí o assunto é bastante importante, né? Para a gente tratar agora, no momento. E como a Cris, ela tem uma vasta experiência na área, vai ser muito importante para todos acompanharem o conteúdo. Quem puder, eu já vou adiantando. Faça pergunta para eu solicitar a ela, que ela possa responder para vocês. Isso é uma oportunidade única, viu? Então, eu digo, aproveitem, porque não é todo dia que temos um conteúdo desse nível. E daí, eu também lembrando vocês, quem não viu ainda nos stories ou no post da Trópicos, estamos sorteando uma mentoria e vai ser, se eu não me engano, dia 12 de maio que a gente vai sortear essa mentoria para profissionais da área, arquitetos que tenham interesse de terem o projeto de vocês revisados pela nossa empresa. É uma mentoria de arquitetura bioclimática. Então, só destacando para vocês que tiverem interesse, entrem lá no post, curtam, indiquem profissionais da área. A gente está revisando quem está colocando pessoas que não são profissionais da área. E boa sorte para os profissionais que querem ter essa mentoria. Então, aguardando a solicitação da Cris para entrar. Deixa eu ver aqui como eu acho aqui. Vou entrar em contato com ela. A gente estava no vídeo agora juntas já, testando. Anderson, grande arquiteto de Minas Gerais. Mara, também grande profissional aqui. A Cris entrou. Ai, essa live vai ser maravilhosa. Até eu fico nervosa. Espero que vocês aproveitem bastante e perguntem. Não percam a oportunidade dessa. Cris? Tô aqui. Aí não, né? Aí é bom dia. E Aqui é já é bom dia. maravilha. Ai, que maravilha. Então, Cris, primeiramente, eu, em nome da Trópicos, Belinha, que está aqui com você hoje, ela não pôde por causa do bebezinho. Acredito que você também deve estar aperreada nessa questão de home office, né? Porque nós que somos mães sabemos que não é fácil. Toda hora aparece uma aqui na porta para bater. E aí, eu trouxe você, que tem um conteúdo maravilhoso, para a gente falar sobre arquitetura, mas uma arquitetura que vem para representar o que realmente é o futuro, que é o agora. O que, que a gente tem de pesquisa que a gente pode implementar para melhorar a questão dos ambientes internos. Então, e como você é especialista na área de alto desempenho de ambientes internos, eu também vou deixar aqui para o pessoal ler rapidinho o seu currículo, que você foi formada na UFAL, em arquitetura. Hum, Maravilha! Nordestina. Fez o doutorado lá em engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, e combinada com Environmental Science pela Macquarie.
não sei se estou falando algo errado, Macquarie University na Austrália. Lidera o projeto SHE, que é Sustainable and Health Environments, que é uma plataforma, e também lidera, junto com outros pesquisadores, o projeto BOSSA, que é sobre Building Occupant Survey System da Austrália. Muito chique. Você experiência como pesquisador em avaliação pós-ocupação, em qualidade ambiental interna, activity-based working, design de espaços de trabalho, projeto bioclimático nos climas tropical e subtropical. Possui diversas publicações na área de arquitetura escolar, residencial e edifício de escritório na Austrália e no Brasil. Então, pessoal, chuva nas perguntas. e aí mais uma vez, agradecendo sua presença, muito obrigada por participar com a gente nesse momento. E lembrar que foi muito bom ter sido parceira sua quando a gente era do GECA, na época das pesquisas lá na UFAL. E agradecer também essa parceria até hoje. E aí, também, eu começo com uma pergunta. Para você, Cris, como deve ser um espaço de alto desempenho ambiental? Então, essa área de pesquisa é bem interessante, porque ela combina, tem dois aspectos aí, duas partes dessa história. Primeiro tem que ter a parte objetiva, que a gente chama, que é, você pode medir esse alto desempenho, que é chamado. Então tem que estar em compliance com todas as normas internacionais. Então, vamos dizer, essa é a parte fácil. Você vai lá, você mede, você compara e vê se aquilo está dentro do que deve ser, do que é recomendado. A outra parte é a parte subjetiva, que aí é onde entra o que as pessoas pensam sobre o espaço. E isso aí não é somente a questão de Indoor Environmental Quality, não é só temperatura, iluminação, mas tem aquele lado também de como você percebe, como é que a gente fala isso? Eu acho que a experiência do espaço, a experiência do espaço interno. Então você pode ter, é por isso que às vezes você tem ambientes que foram certificados, por exemplo, então teoricamente eles são de alta performance porque foi certificado, mas depois as pessoas não gostam do espaço. Então tem esse lado emotivo também que faz parte. E aí ambientes de alta performance eles têm que juntar os dois, o objetivo e o subjetivo. E aí é quando começa a ficar interessante, porque você começa a encontrar, identificar. Às vezes tem uma sinergia muito boa e às vezes não tem. Mas é essa exatamente a receita, encontrar essa fusão dos dois lados, o objetivo e o subjetivo. Maravilha. E aí, eu queria também fazer, são perguntas para a gente falar mais descontraído mesmo. Como você acha, assim, que um arquiteto que esteja trabalhando e ele não seja acadêmico, como você acha que é a melhor forma dele abordar esse tipo de projeto baseado nessa qualidade do ambiente interno? Qual que você acha que seria uma metodologia interessante, uma abordagem que daria para ele tornar real aquilo no trabalho dele, no dia a dia? Eu acho que tem três partes. As pessoas que estão fazendo um projeto dentro do escritório têm, vamos dizer, uma obrigação de estar sempre se educando. Então, uma parte disso é realmente você estar em contato com, independente de você é acadêmico ou não, você tem que estar sempre aprendendo. Então, procurar entender por que tem certas, algum tipo de iluminação que serve mais, as pessoas ficam mais atraídas por aquele espaço. Tem vários componentes aí desse lado. Então, tem a parte da educação. A gente não pode, como um arquiteto que está praticando arquitetura, deixar de estudar. Eu acho que isso é o número 1 na minha cabeça. A segunda coisa, eu acho que são princípios, sabe? Se você consegue captar uma boa iluminação no espaço, que tem essa parte sensorial, você provavelmente, se for medir, vai estar tudo dentro do que deveria ser. Então, tem um lado da experiência, do que você também passa dentro do espaço, que você consegue aprender daquele espaço, que você não perde, e que não tem nada a ver com a educação. Eu acho que tem a ver com a sua capacidade de observar os espaços que você faz o projeto. A parte final, eu acho que tem sim um feeling. Eu acho que tem um lado de que tem espaços que simplesmente funcionam. E aquilo ali é aquela habilidade que só arquiteto tem de integrar. Integrar
toda essa confusão na hora que a gente está fazendo o projeto. Tem uma hora que você quer fazer, sei lá, uma cor, mas o custo não ajuda, o cliente não ajuda, o terreno não funciona. Bastante. Então, o arquiteto está sempre lidando com esse conflito, e é exatamente esse o trabalho do arquiteto, é lidar com esse conflito e no final sair com um produto que funciona muito bem. E essa parte aí, eu acho que Léo, vamos pegar Léo agora. Léo sempre falava que não dá para você ensinar arquitetura, mas dá para você aprender. E eu acho que vem muito dessa capacidade de você lidar com os conflitos de uma forma depois que funciona no projeto. Então, essa seria, eu acho que essa é a minha opinião, minha observação de projetos que eu já fiz avaliação, tem sempre esses três componentes neles. Trazendo para um conceito mais moderno, eu estou observando como se fosse um UX, User Experience na arquitetura. Você vai avaliar mais como se comporta, né, o seu usuário, do seu ambiente, do que o arquiteto que vai pensar na solução sem pensar na necessidade real do usuário. Então, mas vamos lá, então, chegando na parte do usuário, que pode ser o cliente ou não. Como você acha que esse usuário pode ter uma clareza do que realmente ele deseja do espaço, né? Porque como a gente percebe em muitos projetos, às vezes a pessoa pensa que aquilo é do jeito que queria, mas realmente não é aquilo que queria. Ou então, como ele poderia saber que aquela casa ou aquela escola teria um desempenho de iluminação, de ventilação melhor, e ele não tem essa consciência. Como ele poderia, vamos dizer, ser ciente de tudo isso para ele, como cliente, exigir, né, do arquiteto todo esse processo. Então, você está falando mais do lado do cliente aí, desse jeito, né? Isso, Então, eu isso. acho que o cliente é outro mundo, vamos dizer. Ah, aí eu tô falando da minha experiência aqui. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais educadas, vamos dizer assim, ou mais conscientes, na verdade. Eu acho que essa é a palavra certa. Dos aspectos de sustentabilidade e principalmente saúde. Como é que você faz essa integração de aspectos que são relacionados ao seu bem-estar de uma maneira geral e arquitetura. Essa é uma coisa que está crescendo muito forte. Eu acho que tudo que a gente está vivendo agora da pandemia está ainda puxando ainda mais, que tem esse lado também Uhum, da saúde dos espaços, que talvez não era um aspecto que você via sendo muito falado em arquitetura, talvez na educação de arquitetura, na prática de arquitetura, sim. Então, eu acho que como arquiteto, a gente tem que começar a. Tem um lado da educação também. Às vezes as pessoas têm um lado subjetivo, que são coisas que você gosta ou não gosta, e aí você não pode mudar isso, porque é a preferência da pessoa. Mas eu acho que tem um lado, sim, da educação, no sentido de dizer, se você de repente utilizar mais ventilação natural, que combina com iluminação, usar esse dispositivo arquitetônico, você vai economizar energia. E aí você pode puxar a história para a parte de sustentabilidade. Eu acho que tem muita gente antenada nessa área, que é muito diferente de 10 anos atrás, mas hoje as pessoas estão muito mais atenadas por qualquer que seja o motivo, e eu acho que o motivo é válido, seja por uma consciência ambiental mesmo, mas pode ser simplesmente porque quer economizar dinheiro. Então, eu acho que pode. o arquiteto tem que identificar qual que é essa motivação e tentar aproveitar para puxar o projeto nessa direção, sabe? Eu acho que o propósito inicial, né, sempre é ele quem direciona. Se você começa um projeto certo, você tem muito mais chance de finalizar ele certo também, com aquele propósito. Exatamente. Exatamente. E aí, é isso que a gente observa muito também, às vezes a pessoa chega querendo uma consultoria com um projeto já bem andado, aí não posso mudar isso, não posso mudar aquilo, aí fica bem difícil de você orientar qual a melhor forma de se fazer projeto, ou fica naquele arranjado, acrescenta isso ou acrescenta aquilo. Ou tem muitas empresas que divulgam a sustentabilidade, aquele falso o greenwashing, que fala que está colocando uma placa fotovoltaica, então é difícil, é sustentável. E às vezes tem um péssimo desempenho, né, ambiental, que a gente mesmo sabe. E lembrando, né, que hoje a live, coincidentemente, caiu no Dia Mundial da Terra, maravilhoso. Eita E mesmo. fica até comemorativo.
né, para a gente falar, e bom para a gente falar das questões de sustentabilidade. Se você, eu acho que você trabalha, pelo menos acompanhando algumas certificações, tem alguma que você indica que tenha uma metodologia adequada hoje, que seja benéfica para esses espaços internos? Alguma certificação para Eu arquitetura? trabalho, eu não faço certificação em si, mas eu trabalho com muita gente Sim, que faz certificação por causa da sim. avaliação pós-ocupacional, que é parte da certificação. Eu só acredito, e aí vem o meu bias, eu só acredito em certificações que realmente vão atrás da evidência. Então, Uhum, não pode ser somente um checklist que os sim. arquitetos ou qualquer consultor vai lá e modifica o projeto para poder adequar. Eu acho que tem um valor em fazer isso, mas não é suficiente. As certificações que vão atrás da evidência, as duas partes que eu falei, objetivo e subjetivo, são as que eu tendo a trabalhar e são as que eu tendo a acreditar. Porque, exatamente pela razão que você mencionou antes, a arquitetura sustentável ou arquitetura para well-being não pode ser uma coisa que é adicionada depois. Tem muitas coisas que vão ser melhoradas depois, mas ela começa em princípio dessa forma. E se não é parte do princípio, você acha que está falando no lado de sustentabilidade, é somente o greenwashing ou green bleach que chama. Então, eu trabalho muito com o pessoal da Well, que é a que lidera a parte de certificação na parte de saúde e bem-estar hoje. E eu Uhum, acredito muito no que eles estão fazendo. Então, eu sou parte do board que eles têm. E é muito interessante ver o impacto e a progressão dos princípios de saúde e bem-estar na arquitetura por causa da certificação, que também é recente, eu acho, sei lá, menos de 10 anos, tem menos de 10 anos com certeza. E eu trabalho muito com o pessoal do Green Building Council aqui da Austrália, que eles têm também a certificação, tanto de saúde, sustentabilidade, são vários componentes, e eles têm essa parte de procurar evidência de que, na verdade, aqueles projetos funcionam da forma como eles foram projetados. Eu acho que é isso que faz interessante, você depois ir exatamente. lá e ver o que é que funcionou, o que é que não funcionar, e depois tentar corrigir, né? Tem tanto para aprender em relação a isso. Eu Sim. sempre achei engraçado. A arquiteto fica com medo de fazer esse processo, né? De depois ir lá e ver o que é que as pessoas não gosta e não gosta do Ah, eu. projeto. A gente é tão, sei lá, tem um ego tão grande que não quer ser ferido, mas na verdade tem essa parte de você ser humilde e ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou Isso. no Uhum. projeto. E certificação tem que fazer isso para as pessoas, tem que promover essa melhoria, você tem que ir um passo mais para frente do que só o que tinha sido feito no projeto, eu acho. É muito importante, né? Você realmente monitorar e ver que aqueles dados estão dando de acordo com as simulações que foram feitas. E é bastante importante, mais ainda para a questão da evolução, né? Porque se você só fica aplicando a mesma metodologia e tem lá algo de errado, como você vai melhorar nos próximos projetos? Então, isso para mim também Exatamente. é fundamental. É. E a questão do propósito é realmente nascer. Infelizmente, a gente vê, assim, no Brasil, que esse processo ainda está sendo amadurecido, né? Aqui, muitas pessoas ainda estão pensando ainda o que seria a sustentabilidade, né, na construção civil. E aí, acho que o maior desafio, né, da gente é começar tanto a clarear, dar essa ciência tanto para o cliente, né, que é quem exige, de que como saia o seu projeto, no caso, o seu lar, ou o seu espaço de estudo, o seu espaço de trabalho, e, e dessa forma que os construtores também possam atender essas necessidades. Porque ele não é só questão de norma, não é só questão de bater meta, é uma questão da gente viver no espaço que ele realmente traga um benefício que é para a vida. Afinal, para que serve a construção? Ela serve para satisfazer as nossas necessidades, né, no espaço construído da vida que a gente ocupa. E aí, vamos para umas perguntinhas ficando mais específicas. Você também pode ficar à vontade, viu, Cris, de comentar.
Aham. Como é que você acha que a gente pode garantir essa qualidade de um ambiente, por exemplo, sendo um projeto novo, interno, ao pensar numa arquitetura do edifício? Por exemplo, como o meu projeto do edifício completo vai influenciar o meu projeto no meu ambiente interno? Eu acho que só tem uma resposta para isso, é experimentação. Tipo assim, se você tá ainda na etapa de design do projeto e ainda não foi construído, o que você tem que fazer é testar. Tem que, sabe, tem que encontrar formas, e aí tem várias formas de fazer isso. Eu não estou só falando de simulação sofisticada de iluminação, ventilação, estou falando até de maquete. Pega uma maquete, coloca incenso dentro da maquete para poder testar, por exemplo. Então, assim, isso é uma Adorei! coisa que a gente faz em estúdio com os meus alunos. Aham, Não precisa ter túnel de vento, não precisa ter CFD. Eu acho que tem um lado dos princípios de ventilação, por exemplo, assim como tem o de iluminação. Constrói a maquete, coloca dentro do estúdio e pede para os alunos com ventilador e incenso e que legal. tenta simular, entendeu? Porque se você não cria essa, eu acho que é uma mentalidade de testar, de Uhum. investigar e tentar ver o que é que funciona e o que é que não funciona. E começar de novo. Então, eu só consigo ver os projetos que são bem-sucedidos, eles têm esse processo de experimentação. Você não pode ter essa teimosia, vamos dizer, para uma solução, que você, como arquiteto, você tem esse attachment, eu acho, emocional para aquele projeto ou aquele projeto. Tem que É verdade. testar, tem que botar a cara a tapa e ver o que é que funciona e não funciona. E claro, depois, se possível, e eu entendo que nem sempre é possível, vai lá na obra, o que é que foi construído, vê o que é que não funciona e o que é que funciona. Documenta e aprende. Aprende com os erros e aprende com os acertos também. E assim o arquiteto pode desenvolver um vocabulário de, tipo, um catálogo de soluções que funcionaram e que não funcionaram também. Porque você aprende muito daquilo ali. Mas eu acho que é uma atitude, entendeu? Durante o projeto e depois do projeto, você tem que adquirir essa atitude de experimentação. E aí encontra-se várias formas de fazer. Como é que você vai fazer experimentação? O arquiteto é criativo, inventa, É inventa formas verdade. de. Ele se formou para isso, né, não? E aí a gente, Exatamente. às vezes, entra no embate, né? Porque às vezes é exigido que tudo isso seja feito num tempo muito curto. E aí É. também tem a postura do arquiteto. Olha, eu já, realmente, para desenvolver e testar para a melhor forma para o seu projeto, eu preciso de tempo para maturar essas questões. E aí estão chegando já algumas perguntas. Lívia, você poderia apontar práticas nas construções prediais Maceió que não são nem um pouco sustentáveis. É certo, a gente pode comentar algumas práticas aqui, já já a gente pode falar. Então, continuando só um pouco nessa linha que eu estava falando, falando mais na questão do projeto. Mas e se eu moro num edifício que ele não tem um desempenho legal e mais a gente está precisando fazer um retrofit? Então, quais seriam as metodologias que você acha que seria adequada para a gente identificar se aquele ambiente interno vai ficar de acordo com o que é necessário? Vamos dizer, depois que a desgraça foi construída, que você vai lá avaliar. Porque geralmente tem uma parte do retrofit que é por conta de problemas que não foram resolvidos na época que deveria. Então, vamos dizer, a partir do momento que está lá construído e você vai ter que descobrir o que é que está errado, eu acho que é essa a primeira coisa. O que é que está errado? Tem essa parte um trabalho de detetive que o consultor faz, que é exatamente ir visitar o lugar e tentar descobrir o que é que está errado. E é interessante porque, por exemplo, tem um caso aqui, um estudo de caso de um edifício que foi híbrido, que ele foi construído. Edifício de escritório relativamente pequeno, 3 pavimentos, e Híbrido recebeu ou vários híbrido com híbrido, você ventilação chama natural. de multimídia.
Ah, não, de ventilação natural. Ventilação híbrida, então é Completamente. Ah, ventilação é. mix mode, né? Mix mode, ventilação Uhum, natural e ar-condicionado. Então, é. ele foi construído e recebeu todos os prêmios de arquitetura que você possa imaginar, assim, tudo. O prédio funciona perfeitamente, baseado em todas as simulações e medições, inclusive. Mas aí vem a Maravilha. parte interessante. As pessoas que foram ocupar esse prédio, eles não queriam trabalhar desse prédio. Porque eles tinham, e isso eu estou fazendo, tipo assim, isso não é a minha percepção, isso foi a pesquisa que foi feita desse prédio. As pessoas achavam que elas estavam sendo, como é que eu vou dizer, punidas de trabalhar no edifício com ventilação natural, ao invés de ter ar-condicionado. Porque na cabeça deles deveria ser ar-condicionado. Ai, Então, como é que você faz o retrofit nesse caso? Esse prédio teve um processo de retrofit, mas como é que uhum. você faz um projeto de retrofit para um prédio que funciona, mas as pessoas Ah, não gostam? Tá entendendo? Então, assim, eu eu acho que acho. tentar descobrir a razão é mais Aham. importante, é o passo mais importante. Tentar exatamente descobrir o que é que tá errado com aquilo ali. Porque se você não sabe o que é que tá errado, você não vai conseguir, não vai conseguir resolver. Ai, nesse caso que você citou, para mim o retrofit tinha que ser feito nas pessoas, porque é um prédio Exatamente, maravilhoso. Tinha que ter exatamente. uma aula total de psicologia para eles se tratarem, entenderem que aquilo era necessário. Ai, ai. E aí, só falando mais rapidamente, como você vê o panorama dessas construções que têm esses ambientes de melhor desempenho na construção aí na Austrália? Como você vê esse panorama? Você acha que está crescendo? Você acha que é uma grande parte já usa? Como Olha, você. aqui é bem avançado. O pessoal, assim, partes do mercado são bem avançadas, outras partes nem tanto. Então, na parte de edifícios comerciais, por exemplo, falar de consumo de energia é um negócio que é, assim, 20 anos atrasado, no sentido de que, assim, tem certificação aqui do governo que obriga edifícios comerciais de escritório, eles têm que cumprir com determinado desempenho. E eles têm que. Isso é desempenho monitorado, não é simulação de eficiência energética. É a Maravilha. continha de energia de 12 meses daquele escritório submetido para ver aonde é que ele fica. E aí, dependendo do tamanho de edifício comercial, você tem que atingir determinadas targets. Vai ser, sei lá, quatro, 5 estrelas, o que for. O que é interessante, eu estou vendo a pergunta aqui, os inquilinos desses prédios. As empresas puxam para fazer certificação. Então, aqui o prédio em si é monitorado pelo governo, tem certificação de energia, mas os inquilinos, principalmente assim, organizações grandes como bancos, construtores que ocupam aqueles prédios, eles também querem fazer a certificação. Porque o mercado aqui é muito competitivo. Então, Uhum. se você tem, e aí tem uma motivação não só do meio ambiente, mas tem uma motivação econômica. Se o prédio tem certificação, você pode alugar um metro quadrado por um valor mais alto. Então, tem várias motivações. Então, a parte da energia é uma coisa que anda muito rápido para É. comercial e já escalou também para a parte residencial, porque também muito competitivo o mercado. E tem outros aspectos de, por exemplo, escolas e aged care facilities que também começaram a implementar. Então tem muito mercado para consultoria desse lado de eficiência energética aqui, com a certificação daqui da Austrália. E nos últimos 5 anos também começou a pegar muito interesse na indústria na questão de certificação ambiental para ambientes internos e Ah, de saúde e meio ambiente. Então, isso é muito forte. O mercado, as empresas, isso tudo é liderado, porque é voluntário, né? É liderado pelas organizações. Vem, Isabela, tem muito mercado aqui para você. vai me abandonar. Ah,
Então, assim, o que eu acho interessante observar o mercado aqui é que as empresas em si, elas puxam para ter a certificação implementada, porque eles conseguem ver o benefício é, econômico, tem uma questão da própria orientação deles ambiental, eles se comprometem em fazer isso. E tem um outro lado também que eu acho que tem pouca discussão em outros lugares, talvez no Brasil seja a mesma coisa, é que se você está tentando atrair pessoas para trabalhar para sua empresa e manter essas pessoas trabalhando para você, a qualidade do espaço interno que eles trabalham é uma parte muito grande. Então, tem toda uma pesquisa que indica que, por exemplo, a configuração de escritórios é uma parte determinante para você conseguir atrair e manter pessoas trabalhando para aquela organização. Então, você consegue ver como essa é uma escala múltipla de interesse. Por isso que o mercado é tão é, como é driven para esse tipo de certificação. Obviamente, tem que ter dinheiro para fazer. E tem uma parte enorme ainda que, vamos dizer, as edificações que têm baixo desempenho energético, que, assim, tem vários projetos no nível estadual e nacional para ver como é que a gente melhora essas edificações de uma maneira geral, no nível do prédio e no nível do pavimento, assim. Então, é bem interessante o mercado aqui nesse sentido, é bem rico e eles são bem abertos para fazer pesquisa também, que aí coloca os pesquisadores numa posição muito privilegiada de acesso, né? Que é uma coisa que em outros países você não tem. É verdade. Isso é maravilhoso. E a gente está falando aqui em termos de mercado. Sei que tem o lado positivo, né? E tem os prós e os contras, o lado positivo e o lado negativo. Positivo porque ele ajuda essa corrida, né? De você agregar essa parte toda da pesquisa no mercado, que ainda aqui, no caso, no Brasil, é muito atrasado o mercado da construção civil. Mas a gente também tem que falar daqueles construtores que não são construtores de prédios grandes, mas sim de residências, são construtores menores que não necessariamente precisam de uma certificação para ter uma construção adequada, né? Uma construção que seja sustentável, que seja de alto desempenho. E, mas não descarto também a importância que ele faz para esse tipo de mercado, que é um nicho totalmente diferente. Eu achei interessante a colocação, porque eu vejo ela com essas certificações também como um papel importante no desenvolvimento, mesmo que sendo custando um pouco mais para o construtor, para o desenvolvimento dessa questão, desse mercado todo relacionado a essa pesquisa de universidade junto com os consultores, junto com todos os envolvidos. Então, tem a perguntinha da Lívia aqui que eu vou comentar, porque é bem comum de brasileiro. É, É, não, o lead não é grande aqui. Então, não é uma certificação que as pessoas usam de jeito nenhum, é o lead. E eu acho que é porque eles têm tanta coisa da parte que foi feita especificamente para a Austrália, que o que lidera aqui é realmente a certificação de energia chama Neighbors, e a certificação mais de ambientes internos, comunidades e tal, é a parte do GBCA, que é o Green Building Council. Então, uhum. a atitude da parte de certificação, tanto de governo como não governamental aqui, é de desenvolver um framework que funciona para a Austrália, em consultoria ou em colaboração com órgãos de pesquisa e, obviamente, colaboração com a indústria. Então, a atitude foi sempre de desenvolver uma coisa para o contexto daqui e não utilizar, por exemplo, a certificação americana ou britânica ou whatever para o contexto daqui. Isso eu acho que é super importante. Eu acho que a gente tem sim que usar o nosso conhecimento local e puxar, parar com essa coisa de adotar a certificação de outros lugares e adaptar para o contexto que a gente tem. Até principalmente pelo que você está falando aí. Tem questões específicas do mercado, da educação, da penetração do interesse, que são muito do contexto que você está trabalhando. Então, simplesmente adotar uma certificação que vem de fora, sem considerar o contexto e o problema do lugar, não vai nunca dar certo, ou então vai ficar muito limitada para uma fatia do mercado.
Exatamente. O Cris, também temos aqui presença de pessoas que não são arquitetos, são profissionais que também atuam em outros ramos de eficiência energética, e eu achei importante a pergunta do Gianfranco, que a eficiência energética na arquitetura, para alguns profissionais, pode parecer difícil de tangibilizar. E aí, ele queria saber como o mercado conseguiu atingir isso aí, o seu filho. Eles estão lá embaixo, acabaram de vir do passeio agora. Tô perguntando se o jogo acabou. Diga que Como é que acaba já. conseguiu? Então, como é que conseguiu implementar aqui a parte de eficiência energética? É isso? Ele quer saber se esse mercado se consolidou mais por causa dos certificados, ou eu acredito, como você acabou de falar, que teve um papel muito importante também, que é muito diferente daqui, que foi do próprio governo, né? Olha, eu acho que é um pouquinho de, como é, chicken and egg, né? Eu acho que o papel do governo aqui, de simplesmente dizer, vocês têm que fazer, and that's it. Então, assim, edifício de escritório acima de 20 mil metros quadrados, você tem que fazer a certificação, independente de você querer ou não. Então, eu acho que o governo, de uma maneira geral, tem essa obrigação de dizer isso aqui vai ter que ser feito e acabou e ponto final. Mas tem um outro lado também de que essa implementação não foi simplesmente de um dia para o outro. Então, Uhum. foi feito com muita dentro do órgão do governo que desenvolveu a metodologia para a parte de certificação de energia aqui. Eles trabalharam, acho que pelo menos 2 ou 3 anos para poder desenvolver isso e foi implementado. E as edificações do governo lideram. Então, as edificações que o governo é inquilino, então que ele ocupa o espaço, tem que ser certificado. E eles só vão alugar o espaço se for certificado. Não só se for certificado, se for certificado e seja 4 estrelas ou 5 estrelas. Então, assim, eu acho que o governo tem muito essa coisa de puxar. Agora, o que eu acho que aqui é muito específico é que tem um interesse muito grande da indústria em si. A parte de property industry aqui, eles têm muito essa. Então, assim, se você olhar eu acho que é CRESB, que é uma certificação para portfólio. Então, são vários e várias edificações que um grupo de empresa, a empresa ON, é a mais eficiente do mundo, é aqui. Então, o mercado aqui é diferente do Brasil, se você for pensar. É muito Uhum. competitivo, as pessoas são muito antenadas. As pessoas que estão fazendo, desenvolvendo certificação, são pessoas que voltam para fazer doutorado, por exemplo. Então, tem um lado muito bom, tem uma motivação econômica muito grande, mas tem um conhecimento também que é muito grande. E isso virou parte desse mix deles. Então, eles conseguem puxar dessa forma. Quando que você estava falando antes de construtores menores que estão fazendo, sei lá, projeto residencial, por exemplo, a certificação Uhum. também é importante nesse sentido. Aqui também tem certificação, não foi tão bem sucedida quanto a parte de certificação comercial, mas tem a parte residencial. O que é interessante é que as pessoas voltam para a universidade para fazer o mestrado, para poder aprender a usar a certificação. Então, eu acho que é uma junção de coisas, sabe? Eu acho que é uma valorização da educação técnica, que a gente não pode esquecer, que é realmente voltar para estudar, para poder ser poder fazer a parte de consultoria. Você só consegue fazer consultor se você está estudando sempre. Não existe isso. Assim como tem uma vontade do mercado e, obviamente, as pessoas demandando isso como cliente. Então, vem do cliente, vem do governo, vem dos consultores. Então, assim, é realmente uma mistura de mercado muito interessante. Não quer dizer que é perfeito ou que é o melhor do mundo, eu não acho, não estou dizendo isso, estou dizendo assim que tem elementos interessantes que justificam isso Uhum. acontecer, entendeu? Sim, aí eu tenho uma perguntinha aqui também. Muito obrigada pela resposta. Que a Isabela lembrou aqui da Nicole Maia, que ela perguntou o que que você acha, voltando ao tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia. É, a gente iniciou, inclusive, esse processo das nossas lives com a live sobre a importância da ventilação natural e a iluminação natural em tempos de pandemia.
Então, ela queria saber como você acha que vai ser o futuro desses trabalhos em locais de trabalho coletivo, né? Então, Ni, você sempre fazendo as perguntas complicadas, né, minha flor? Ah, eu acho, mas aí é o que eu estou observando, tá? Isso é por observação. Eu acho que os espaços abertos têm um potencial agora. Talvez as pessoas, como é que eu vou dizer isso em português? Eu acho que as pessoas estão entendendo, por exemplo, que calçada é uma coisa que tem que ser aberta, um pavimento plano, não tem obstáculos, e elas têm que ser mais largas. Então, assim, porque se você vai fazer social distancing ou physical distancing, você tem que ter uma calçada para andar, para começar. A outra coisa que eu espero ver é realmente mais espaços urbanos que são exclusivos para as pessoas, para pedestre e para a parte de bicicleta. Carro não é a solução e nunca deveria ser o que a gente depende. Então, assim, eu acho que é um momento bem especial na história do urbanismo e principalmente urban design para esses princípios de bom desenho urbano, na verdade, serem implementados. E as pessoas, na verdade, entenderem por quê. Eu acho que muito dessas coisas passam pelas pessoas realmente entenderem a necessidade ou o benefício de você ter um determinado design urbano, assim como o de arquitetura, que não é voltado para o carro. Então, assim, isso é o que eu estou esperando, fingers crossed, que é isso que vai acontecer. Mas a gente não sabe, né? Porque eu acho que tem um lado também que estamos todo mundo em casa, em ISO, e fica pensando sobre todos esses problemas, vendo todos os resultados, a evidência está aí, a questão de CO2 e a diminuição de carro nas cidades. Assim, a gente tem uma oportunidade fantástica por ter sido forçado a ficar em casa, em ver como é que o mundo pode ser depois disso tudo, se a gente diminuir, por exemplo, a dependência do carro. Então, as pessoas vendo, você vê o céu azul pela sua janela numa cidade que vive poluída como New Delhi, não tem nada mais, sabe, powerful do que isso. Você tá vendo, as pessoas estão vendo como é que pode ser. Então, essa, vamos dizer assim, esse gostinho que a gente teve, essa oportunidade que a gente teve de ver de uma forma tão drástica do que está acontecendo, talvez mude a cabeça de algumas pessoas em relação à forma como as cidades são, não só o projeto de design, mas como a gente usa mesmo a cidade, a nossa dependência do carro, andar mais, usar mais transporte público. Não é só para, sabe, as pessoas que são. O benefício não é somente porque você está dizendo que é a coisa certa a fazer, mas existe um benefício para você como um indivíduo. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Eu acho que todas as questões de sustentabilidade, a parte ambiental, responsabilidade ambiental, parece uma coisa tão longe, né? Às vezes, que você é um problema tão Ah, complexo e grande que você, como indivíduo, você não consegue se relacionar e você consegue ter uma paralisação e uma passividade que vem por conta do tamanho do problema. Mas eu acho que quando você tem uma relação íntima com aquilo ali, você começa a ver também como é que você pode contribuir, que a sua contribuição individual, ela é tão importante quanto, sabe, o governo está criando certificação. Então, a forma como a gente, o indivíduo, o nível do indivíduo, a sua consciência, a sua responsabilidade e a sua capacidade de agir no seu dia a dia, você tem um efeito cumulativo que eu espero que as pessoas comecem a realmente ver por conta da situação que a gente está vivendo hoje. exatamente. E aí também eu acho importante destacar, como você destacou, o papel do urbanismo. Também acho interessante como a gente está vivendo nos nossos espaços internos. Aqui em Maceió mesmo, foi muito comum as pessoas quererem fechar varanda, às vezes nem usavam as varandas. E hoje esses espaços de transição entre o externo e o interno estão sendo o melhor lugar da casa, né? As varandas não eram utilizadas e é agora onde a pessoa faz o seu exercício físico, onde toma banho de sol, onde vai com o filho para brincar. E aí eu vejo isso, espero, como a sua colega também disse, espero de dedos cruzados que as pessoas continuem torcendo que isso mude, né? O nosso uso, essa reflexão interna mesmo dos espaços. Alguém fez mais alguma pergunta aqui?
Tem uma Mai que pediu para falar um pouco mais como seria o urbanismo tático na Austrália, se não fosse, se você ainda tiver tempo, né, para gente. E o Felipe também fez uma pergunta: será que a epidemia aconteceria se os ambientes não. Ai, saiu aqui a pergunta. Se os ambientes não fossem estritamente fechados, dependente da refrigeração artificial, é algo a se pensar. Então, Aí é arquitetura ruim, né? Se está sendo estreita, primeiro que não deveria ser totalmente fechado. Se está fechado, então alguma coisa está errada. Vamos fazer um diagnóstico aí, vamos fazer uma investigação. O que a ciência tem falado sobre isso em relação ao vírus, como é o alastramento do vírus em si, a contaminação pelo Covid, ainda não é conclusivo porque é muito novo. Então, assim, existe toda uma preocupação de, por exemplo, quanto tempo as partículas do vírus, na verdade, ficam no ar. Isso é um problema seríssimo. E quando você, por exemplo, espirra, que faz uma pluma, vamos dizer, dessa nuvem de gotículas que sai de você, qual é a distância que isso vai atingir? Então, por que a gente tem que fazer o physical distancing? Porque você não, na verdade, você não quer estar em contato com essas gotículas do vírus, porque é isso que contamina. A partir do momento que está na sua pele, você toca e aí você se contamina. Mas tem toda uma questão de superfície, como essa transmissão pelo ar. Qual é, na verdade, a distância que a gente tem que ficar um do outro, que ainda, assim, tem vários cientistas, eu acho que foi publicado recentemente um artigo, eu vi outro sobre, daqui da Austrália, falando que o vírus fica no ar por até 12 horas, mas não quer dizer que vai contaminar a pessoa, mas quer dizer que ele está lá suspenso. Então, assim, eu acho sim que, obviamente, ventilação natural é o que foi recomendado. Você tem que ventilar os ambientes o máximo possível para poder evitar que fique esse acúmulo no ar, só daquele ar viciado do ar-condicionado. Não, eu não acredito, pelo que a gente viu do que foi reportado aqui, a questão dos ambientes serem fechados ou ser internos que ajudaram na contaminação. Isso é realmente as pessoas estarem em casa, é o número um, porque a contaminação é feita de uma pessoa pela outra e pode acontecer em qualquer lugar, não só ambientes internos, pode ser a pessoa passando na rua perto de você, espirra e você pega, porque se bate em você. Então, assim, essa área aí, obviamente, vai crescer muito no próximo ano, nos próximos meses, para poder entender como é essa contaminação. Não, eu acho que não é conclusivo simplesmente porque não foi investigado, está sendo investigado agora. O que a gente pode fazer é, sim, ficar em casa. Não, não sai. É a única coisa. Aí é a responsabilidade do indivíduo, né? Então, aqui na Austrália, por exemplo, a gente está somente 73 mortes e 6 mil, acho que passou de 6 mil casos, mas está todo mundo em casa. uhum, Essa é a responsabilidade no nível individual, independente do que o governo manda a gente fazer. exatamente. Ô, Cris, e até gosto sempre de lembrar que às vezes nas lives não tem profissionais da área, e também por a gente morar num clima bastante quente aqui, é comum a gente estar em home office e, vou ligar o split. E muitas pessoas ainda não sabem que o split não renova o ar. E aí, se por acaso alguém da casa foi fazer uma compra na farmácia de emergência e voltou para casa e está naquele ambiente fechado, sem renovação de ar, é um perigo, né, para aquele ambiente. E Então, aí vem a higiene, né? Saiu de casa, volta, lava a mão, troca de roupa, toma banho, se for o caso. Tenta tocar o mínimo possível nas superfícies. Assim, isso é recomendação uhum, de vários órgãos de saúde, do governo aqui. Tenta limitar ao máximo sair, para começar, sair de casa. É o problema maior de todos. E o segundo é lavar a mão, não tocar no rosto. Chega em casa, troca de roupa. E se não existir uma pessoa, um agente contaminante, que é uma pessoa que vem da rua ligando o split, porque não renova o ar, que nem se falou, tá tudo aberto com ventilação natural. Assim, num ambiente quente, ventilação e sombra é o que a gente precisa. Fica embaixo de um coqueiro. É assim que pensa, eu acho, sobre a arquitetura no clima de Maceió. Clima maravilhoso de Maceió, né?
Exatamente. E aí eu tenho só mais duas perguntinhas, viu? Se alguém quiser fazer aí, também coloca aí. É, Como você acha que a gente sabe que a nossa profissão é pouco valorizada e poucas pessoas entendem o real significado do papel dessa arquitetura de desempenho, né? Hum. Até porque a gente vê muito projeto que realmente não teve aquele desempenho como projetado. Como você acha que a gente pode mudar essa cultura de que a gente pode transformar e entregar esses projetos de uma forma que seja benéfico tanto para o construtor quanto para quem vai morar depois? Como você acha que a gente pode fazer essa transformação dessa cultura? Olha, como consultor ou como consultora, não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que tem que ser teimoso, determinado e persistente e simplesmente tentar fazer. Como consultor, se você vive disso, se é o que você escolheu fazer como profissional, é aquela, vamos dizer, a responsabilidade individual de você. Uhum, Essa é a forma certa de fazer, é a única forma que eu conheço fazer. Eu nunca vou fazer um projeto de qualquer que seja a tipologia, sem utilizar o clima como uma oportunidade para o projeto arquitetônico, por exemplo. Eu acho que é uma questão filosófica, é uma questão da sua atitude como profissional. E aí uhum, eu acho que você tem que manter. Agora, como educadora, como professora, eu acho que esse é o maior impacto que você pode ter. É, na verdade, você educar os seus alunos para o valor e a necessidade e fazer com que eles realmente abracem aquilo como parte da postura deles de indivíduo, como uhum. profissionais, como arquitetos. Se você consegue, se você está ensinando, sei lá, 100 alunos por semestre, você consegue, sabe, um ou dois, pelo menos, realmente entender, eu acho que tem uma questão de você entender como é que essas escolhas projetuais, na verdade, têm um impacto no planeta. Se você consegue fazer esse link, eu acho que você está tendo um impacto. Eu acho que o maior impacto é pela educação do projeto de arquitetura. Então, é por isso que a minha maior motivação, coisa que me deixa muito feliz, é realmente ensinar esses princípios dentro do estúdio do projeto. Porque se você consegue converter, vamos dizer, se você consegue fazer com que os alunos entendam que as decisões projetuais vão ter um impacto, sabe? É um snowball effect dentro da sociedade que você pode contribuir para que a gente viva melhor. Eu acho que esse é o maior impacto, a maior contribuição que a pessoa pode ter na parte de arquitetura. Se você não está praticando arquitetura, obviamente. Então, eu acho que sim, a educação ainda de arquitetura, a gente tem uma responsabilidade muito grande como professor, e tem vários professores aí maravilhosos vendo, assistindo. Eu acho que sim, a gente tem que continuar a educar esses alunos sobre esses problemas, mas de uma forma que eles vejam como uma oportunidade de se diferenciarem como arquitetos, mas também eu acho que a responsabilidade individual vem para esse lado, sabe? De que essa é a forma de fazer, e não é porque alguém me disse, é isso que eu acredito como arquiteto. Eu acho que essa mensagem que você tem que fazer, tem que dar. E aí, a minha última, o que que você aconselha para o Brasil, para nós que somos cidadãos, arquitetos, professores, engenheiros de todas as áreas, o que que você aconselha para o Brasil que ele mude para melhorar essa forma que a gente habita o espaço, né? Como você aconselha que a gente se desenvolva dentro desse processo de trazer melhores espaços com qualidade ambiental? Qual é a dica que você Eu nos acho dá? que aprende e valoriza o teu contexto. Eu acho que a gente acaba errando muito porque está querendo aproveitar, Porque reciclar ou simplesmente adaptar coisas que vêm de fora. E aí, essa não é específica para o Brasil, eu acho que é para qualquer país, qualquer localização. Realmente tenta entender o contexto que você está agindo, praticando a tua profissão. E você tenta trazer, vamos dizer, essas coisas de fora numa forma de melhorar, mas tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado. Não pode ser uma coisa que é simplesmente, vem de um lugar, vem da Austrália, porque a Cris falou que é legal e aí eu vou adaptar aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí, aquele contexto
é de onde vem a oportunidade de fazer uma coisa única e importantíssima. Então, eu acho que é essa a minha visão. Tem que ser sempre a resposta para aquele contexto que você está trabalhando ou atuando, porque tem toda essa complexidade, não é só a parte climática, mas tem a parte social, cultural, que também é determinista, né? Que determina como é que você pratica arquitetura. Exatamente. Você falando assim, eu fico, nossa, maravilhoso ouvir isso, porque justamente eu me lembro quando eu já atuava na área, né, mas ainda não tinha feito doutorado, e eu ficava incomodada, porque eu já frequentava vários congressos do GBC Brasil e o SGBC, e às vezes via, por exemplo, um empreendedor construtor estava lá assistindo às palestras. Primeiro ele já chegava àquela palestra, o banner era um prédio, um caixote envidraçado, dizendo que aquilo era uma construção sustentável. E aí, como experiência, eu ficava indignada com as palestras sobre vidros que eram chamados de alto desempenho, que é só usar aquele vidro que resolve. Foi daí também que surgiu a minha ideia também da minha tese, né, de doutorado. E aí, eu só falando dessa experiência, porque eu senti necessidade de estudar aquilo para comprovar que o certo não era aquilo, para pelo menos trazer aquilo para as pessoas daqui, porque aquilo me incomodava muito. Eu cheguei aí em palestra de fornecedor de vidro com dados violados de, como posso dizer, de desempenho daquele tipo de fachada. Então, isso me incomodava bastante. Eu acho que, assim, o que a gente se sentir incomodado, realmente a gente tem que ir atrás, ter uma resposta científica, é o que eu acho maravilhoso, que você vai atrás muito do conhecimento, e isso é louvável para qualquer setor que seja. E queria agradecer bastante sua contribuição, sua live. Pena que é pouco tempo também, vai estar, tem muita coisa. Eu acho que tem pergunta da Lívia aqui. Já perdi aqui nas perguntas, não sei se alguém mais perguntou. Já está perdido. E teve o Jean, que ele é profissional da área de energia, mas ele é engenheiro. Ele gostaria de saber se tinha como você compartilhar material daí da Austrália que diz esses parâmetros, né, de eficiência energética. Eu acredito que você tenha Assim, eu bastante consigo. material. Aí, se você puder também disponibilizar. Deixa eu botar aqui o meu. Peraí, deixa eu botar aqui o meu e-mail para vocês. Quem quiser material, tá aqui no post. Manda mensagem para o meu e-mail da universidade. Eu posso direcionar vocês para essas certificações que tem aqui, com certeza. Bem feliz de fazer isso. Maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigada. Um beijão nos seus filhos que ficaram esperando aí. Peça desculpa também por mim. Não tem problema. Obrigada a vocês pelo convite. Estou aqui. A gente só precisa fazer a diferença de horário funcionar, mas isso nunca é um empecilho. Obrigada pelo convite e muito feliz de conversar. Sempre, sempre. Quando você vier, vamos marcar, né? Um dia, não sei quando agora, né? Depois dessa pandemia, mas quando Ah, você vier, marcar de novo. quando é que libera Mas esses aeroportos de novo? meu Deus. Beijo, meus Um amores. beijo. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.